Japão, o país que é considerado como um dos mais prósperos do mundo, e tendo a terceira maior economia mundial na atualidade, vem sendo afetado por um enorme problema econômico, que perdura por mais de 30 anos. O país, que após a derrota na Segunda Guerra Mundial, em 1945, passou por inúmeras reformas no seu governo, se tornando uma das economias que mais cresciam no mundo. Assumindo assim, a segunda posição de maior economia do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas esse rápido crescimento econômico chegou ao fim em 1991, com o estouro da bolha japonesa, que fez com que o Japão ficasse com a sua economia estagnada, com um crescimento muito inferior comparado à crescente vivida nos anos pós-guerra, causando assim um enorme atraso na economia japonesa, e com consequências que duram até os dias atuais. Mas, como essa bolha econômica estourou? E por que essa crise parece não ter fim? Descubra isso e muito mais neste vídeo. Para entendermos melhor, precisamos voltar no tempo, mais especificamente para o dia 14 de agosto de 1945, onde enfim o Japão se rendia aos Estados Unidos, após a potência americana ser responsável por lançar 2 bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Após isso, o Japão aceitou os termos de rendição propostos pelos Estados Unidos, fazendo assim com que o país ficasse proibido de possuir forças armadas. Mas em 1951, com o Tratado de Paz de São Francisco, que serviu para finalizar oficialmente a Segunda Guerra Mundial, o Japão se tornou novamente um país totalmente independente. Entretanto, após a derrota na Segunda Guerra Mundial, o país se encontrava em ruínas. Sua infraestrutura e economia estavam completamente destruídas e a inflação estava fora de controle. A população japonesa em sua maioria sentia uma enorme escassez de alimentos básicos e outros suprimentos. Já os Estados Unidos, sendo parte do grupo vencedor da guerra, estava crescendo em um nível jamais visto antes. E estava em busca de uma maior influência global, fazendo com que o país buscasse aliados no continente asiático, a fim de combater a influência soviética na época. E então, a partir disso, surgiu uma parceria econômica entre os Estados Unidos e o Japão. Essa parceria foi fundamental para o desenvolvimento do país asiático. Os americanos foram responsáveis por fornecer assistência política e a conceder créditos para a reconstrução do país, além de implantar uma série de bases militares a fim de garantir a segurança dos japoneses e afastar qualquer tipo de influência soviética. Além disso, o Japão passou por inúmeras reformas na política e gestão do país, iniciando assim uma rápida recuperação no setor industrial japonês, com um grande foco nas indústrias de algodão, aço e carvão, dando assim início a um dos maiores crescimentos econômicos da época. E em 1960, teve uma época marcada como a década do ouro japonesa. O país já tinha se recuperado totalmente dos desastres da Segunda Guerra, e passou pelo seu maior período de crescimento já registrado, atingindo 13,9% em 1964, e tendo uma média de 10% ao ano nesta mesma década, fazendo com que o país se tornasse um dos mais desenvolvidos do leste asiático. E para aumentar ainda mais esses números, o governo japonês anunciou o plano de liberalização comercial, pois até então, muitas importações eram limitadas pelo sistema de licenças e o controle cambial, fazendo assim com que as importações com aprovação automática aumentasse de 49% em 1960 para uma marca de 92% em 1963. Isso fez com que o Japão recebesse ainda mais dinheiro, abrindo mais oportunidades para uma economia próspera, que crescia cada vez mais. O país acompanhou as mudanças globais de forma eficiente, tomando várias decisões estratégicas que acelerassem ainda mais o crescimento do país, investindo pesado na tecnologia, estimulando o crescimento do setor privado e a maior flexibilidade para o mercado internacional. E além do mais, o governo japonês iniciou um ambicioso plano de duplicação da renda, baixando as taxas de juros e impostos, para motivar os investimentos na iniciativa privada. E após isso,
o governo investiu rapidamente o investimento público em infraestrutura. Com a construção de rodovias e ferrovias de alta velocidade, metrôs, aeroportos, portos e entre outros, tornando-se assim a segunda maior economia do mundo, e graças a tudo isso, essa parte da história ficou conhecido como o milagre econômico japonês. Porém, o que parecia um sonho, acabou se tornando um enorme pesadelo. O Japão passou a perder forças e não conseguiu acompanhar o mesmo crescimento econômico dos anos anteriores. O país passou a ter um crescimento menor a cada década, tendo uma média de 7,6% ao ano entre o período de 1970 a 1980, e um crescimento médio de 4,5% ao ano entre 1980 a 1990. E para piorar, o seu crescimento chegou ao fim em 1991, com o estouro da bolha econômica, graças ao excesso de empréstimos dos bancos japoneses às indústrias, que levou à inflação do mercado acionário de Tóquio. A inflação foi seguida por um período de deflação que afetou negativamente a economia. Além disso, outro fator que contribuiu com a desaceleração da economia japonesa foi o avanço tecnológico de outros países no mundo, de forma que muitos deles conseguiram avanços iguais ou superiores aos japoneses, com custos inferiores e qualidade semelhante em seus produtos. Além da alta concorrência no próprio leste asiático. Enquanto o Japão enfrentava uma crise, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, denominados como os 4 tigres asiáticos, estavam se desenvolvendo a uma velocidade acima da média. Outro fator preponderante nesse processo foi a extrema dependência do país em exportar seus produtos. Com as quedas dessas exportações, a economia do Japão reduziu o seu crescimento. Tal declínio está associado não somente aos novos concorrentes, mas também à decisão de alguns países em não importar mais do Japão. Pelo fato do Japão não importar tanta mercadoria de seus países, fazendo com que a relação entre as nações fique menos viável. Com tudo isso, o Japão passou a viver uma época conhecida como década perdida, e que para muitos, essa crise ainda não acabou e está presente até os dias atuais, já que até hoje, o Japão não conseguiu atingir o mesmo patamar de crescimento econômico dos anos anteriores. E para piorar esse cenário, a partir de 2007 surgiu uma série de crises econômicas que afetou os Estados Unidos, e principalmente, a Europa, o que acabou resultando mais ainda na diminuição da economia japonesa. E em 2010, o Japão viu seu maior rival, a China, ultrapassar economicamente, perdendo a posição de segunda maior potência do mundo. Mas apesar de tudo isso, o Japão continua sendo uma grande potência mundial, sendo a terceira maior economia do mundo, com um PIB de 4,941 trilhões de dólares. E a pergunta que resta é: como serão os próximos anos da economia japonesa? E será que finalmente essa estagnação chegará ao fim? Se você ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e comente sobre qual tema você gostaria de ver aqui no canal nos próximos vídeos. Agradeço pela sua audiência e até o próximo vídeo.